Olá, enclausuradas na neve, olá, enclausurados no névoa, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje chegou a vez de um filme de terror que eu havia antecipado na minha lista de mais esperados de 2020, ele que tinha aparecido aqui no Brasil em festivais e a gente imaginou que fosse chegar aos cinemas agora este ano, mas diante da situação, ele acabou chegando pra aluguel on demand lá na gringa e eu tive que ver com VPN. Então, já que eu vi e achei algumas coisas interessantes pra falar dele, vamos lá, né? Simbora! O que não tá perto, tá LOD? Filme sem título brasileiro, falta com a lógica? Amigos são como neve, é só mijar neles que desaparecem? Tudo isso e muito mais, agora! Para tentar aproximar os filhos de sua nova namorada com quem pretende casar, um pai monha tem uma ideia genial. Deixar os três convivendo sozinhos numa casa isolada longe pra burro durante uma friacada boba pra ver o que acontece. E o que acontece é algo que ninguém jamais poderia imaginar. Sustos, criaturas apavorídeis e sanguinolência ficam de fora desta vez, pois The Lodge é um projeto que se enquadra naquela corrente do terror mais concentrada em estremecer o público com seus dramas e questões psicológicas, não com elementos narrativos físicos. E de fato, com facilidade a gente pode encontrar relação com outros filmes dessa leva recente. Nas minhas redes societies, muita gente tem comparado The Lodge com Hereditário, o que até faz sentido. Tem o drama familiar catapultado a partir de um evento trágico chocante, tem a dúvida que paira no ar acerca do que está se desenhando, a calma narrativa para percorrer o enredo e até uma rima dos eventos vividos pelos personagens com bonecos de uma casa de bonecas lembra aquele lance das miniaturas que vivem aparecendo em Hereditário. Porém, eu acredito que essa relação não seja muito profunda. Afinal de contas, tirando a casa de bonecas, esses pontos que eu mencionei não são tão peculiares e específicos assim. Na verdade, são até habituais nesse tipo de terror mais autoral. Sim, porque mesmo quando os realizadores possuem um toque próprio, eles também seguem certas convenções. Digamos que a autoralidade é como um trabalho artesanal. Apesar de menos frequentes do que obras convencionais, que são produzidas a granel, a autoralidade não é característica de cineastas que não seguem regras ou que não têm técnicas, mas sim daqueles que conhecem as regras tão bem que conseguem desafiá-las, que conhecem as técnicas tão bem que conseguem reconfigurá-las e, sobretudo, é a característica daqueles que preferem um desafio a recursos mais convencionalmente simplistas que cortam caminho em busca da aprovação mais instantânea da maior parte do público. E The Lodge, como um projeto autoral, desafia o público até o numa pegada muito próxima à de, e aí sim, Boa Noite Mamãe. E menino e menina, né, que esses dois projetos são da mesma dupla de diretores roteiristas Verônica Franz e Severin Fiala? Pois é, e nesse caso eu já creio que a gente consiga fazer uma ligação mais pertinente e profunda, pois, além das características básicas do terror psicológico, tem um elemento em particular que parece ecoar da obra anterior da dupla para essa nova. A incógnita maximizada por toda a parte, na presença ou não do sobrenatural, no caráter e na intenção dos personagens e no propósito da trama. Desde o início o filme recebe o espectador num clima muito misterioso e o que a gente sente não é nada muito agradável não, na verdade não é nada agradável. Apesar de estar tratando sobre algo que é um infortúnio, mas não deixa de ser comum na vida cotidiana, o divórcio, a separação, a trilha sonora esticando notas e os enquadramentos estáticos que custam a cortar ou movimentos de câmera suaves, mas metodicamente retos e muitas das vezes mirando em cômodos vazios, parecem antecipar algo funesto. E o que acontece a seguir nos ensina que esse padrão visual leva a essa tal circunstância. É como se esse padrão visual fosse um mau agouro. Então, quando a narrativa segue usando as mesmas composições, a aflição é inevitável, pois a gente já não espera algo bom. Ok, é um filme de terror e essa sensação já viria naturalmente, mas a linguagem reforça a ideia de tensão e assim a gente se prende aos personagens e passa a se importar mais com eles. Agora, o mais confuso, e é aquilo que parece marcar esses cineastas, como eu antecipei, é que a gente não sabe o que temer. O perigo sequer parece chegar. Tem alguma coisa sinistra rondando ali, tem alguma coisa presente, a gente sabe que não tá legal, mas que é. O que pode ser visto como um problema por muitos que podem pensar que o filme não tá dizendo a que veio. Parece que o filme não tá saindo do lugar. Eu já não vejo por esse lado. Eu vejo que tá tudo ali, calmamente se construindo, e o desconforto vem justamente por a gente não saber exatamente o que esperar. Apenas ter a convicção de que não deve ser nada bom. E por que a gente tem essa convicção? Pelo padrão visual que o filme estabeleceu, lembra? E aqui percebam que nesse raro momento de felicidade, a câmera já balança mais, ou seja, se mantém mais livre. Mas quando a personagem e a gente percebe que essa alegria não passava de uma falsa impressão, a câmera já volta a ficar presa de novo, contida,
como os personagens vão ficar depois que a problemática se instaura de vez e a narrativa passa a usar o isolamento como fonte de incômodo. E então, mesmo que o perigo tenha finalmente se revelado, a razão dele permanece ainda um mistério. O que se diferencia do padrão de mistério que outras obras constroem e se aproxima do trabalho anterior dos cineastas é que a gente tampouco tem conhecimento do que se passa na cabeça dos personagens. Tem alguém mal intencionado, perverso, malicioso tramando ali? Ou estariam cada vez mais suscetíveis a um terceiro? E esse terceiro seria algo natural ou sobrenatural? O roteiro introduz elementos de misticismo, a direção frisa muito em símbolos religiosos e acontecimentos estranhos, mas também, desde o início, há um claro ambiente de hostilidade. A dúvida sempre permanece no ar. E para completar, os diálogos e as composições dos atores são corretamente econômicos para que nada seja entregue antes da hora. E se for, é para nossa mente poder especular sobre por quais portas abertas o filme vai percorrer. E seja qual for, nenhuma pista do roteiro vai ter sido inválida, pois, com naturalidade, elas se encaixam em todo o contexto estabelecido. E todas elas serviriam de alimento para especulações dos personagens sobre as respostas dos mistérios, o que, portanto, serviriam para alimentar as nossas especulações. Agora, embora não sejam pistas inválidas, não quer dizer que algumas delas não sejam falsas. Afinal de contas, se o mistério não conseguir reunir todas as pistas em sua resposta, o que parece bem improvável, alguma coisa vai ficar sobrando, pois nem tudo se comunica, digamos, no mesmo caminho. Se comunicam fazendo parte do mesmo universo, mas não indo para o mesmo caminho. O que não inibe os cineastas de valorizar intencionalmente durante a narrativa pistas que podem sim ser falsas. Não tenho como prever como vai ser a reação de geral, mas eu creio que isso pode gerar uma certa frustração. E aí a gente não tem como eximir a culpa do filme, já que não foi uma expectativa que o espectador trouxe de casa, mas uma expectativa que o próprio filme plantou. Porém, eu não me sinto com propriedade para falar sobre essa frustração, se é que ela vai ser comum, porque eu não a senti. Eu considero pistas falsas como um recurso plenamente válido, e aqui eu acredito que elas tenham sido bem usadas. Até porque eu não tive dificuldades de me desprender do que quer que tivesse sobrando na investigação mental que o projeto propôs que eu fizesse. Até porque eu havia abraçado a incógnita de um jeito que o que quer que o filme apresentasse em seus finalmente, eu estaria aberto a experimentar. Não necessariamente apreciar, porque haveria o risco de ser incoerente. De qualquer forma, eu pude apreciar, já que as resoluções são sim coerentes. Podem não ser agradáveis, não sei, não vou dizer, mas coerentes elas são. Pelo menos o que foi escrito no roteiro. Se eu tenho alguma crítica a fazer, é a direção, e é pelo fato de que o comando de parcimônia e calma sobre o elenco que dominou a tela durante todo o filme não me pareceu tão bem-vindo nos momentinhos finais que, ao meu ver, precisava de atitudes mais efusivas para que tais eventos me soassem verossímeis. E como isso acontece justamente no momento em que o filme se despede do espectador, não é algo muito bom fazer a gente sair do cinema com uma cena fake. Aquela letargia dos personagens num momento tão crucial não me desceu. No entanto, refletindo com mais calma, dá pra relevar, já que se trata de uma questão que poderia facilmente ser alcançada trocando um detalhezinho aqui ou ali. Não foi, mas ok. Então eu não creio que seja algo tão comprometedor assim. E tenho esse pensamento, sobretudo, por causa da força dramática da ironia que tá presente nos acontecimentos finais dessa obra. Essas circunstâncias são sensacionalistas, mas cabíveis dentro de uma reflexão sobre ações e consequências, sobre colher o que se planta, seja com ação, seja com omissão. E ao meu ver, isso tá muito amarradinho em todo o filme. Claro, como eu falei, tem aquelas pistas falsas que acabam não dando em nada, mas tem as verdadeiras que se comunicam. E essa coerência eu creio que vem desde a escalação do elenco, já que, não por acaso, a nova namorada, fisicamente, lembra muito a ex-marida do pai dos guri. E com isso, dramaticamente, a gente pode fazer algumas leituras. Ele pode ter trocado a mãe de seus filhos por uma versão mais nova, o que faz a gente enxergá-lo com cinismo, ou ele não conseguiu mais manter o bem-estar no casamento e o seu coraçãozinho deu lugar a uma moça que lembra sua esposa nos tempos em que o relacionamento ainda andava bem. A aparência da substituta seria uma prova de sua paixão interrompida por causa de alguma eventual ruptura na relação. É um lado otimista de ver as coisas. Mas não para por aí, porque algumas coisas dão alguns toques, alguns ingredientes a mais, como é o fato de que a composição da Riley Keough é doce,
plácida, insegura e parece sofrer de algum transtorno, que eu creio ser depressivo. E a personagem da Alicia Silverstone parece encaixar perfeitamente nesse perfil. Dessa forma, a gente pode entender que o pai parece ter algum cisma por pessoas com insegurança e depressão e talvez queira a todo custo ajudar. No caso da esposa, ele pode ter desistido por achar que ela se tratava de um caso perdido, mas no caso da nova namorada, ele talvez acreditasse que ainda podia fazer a diferença e salvá-la. Fato é que a personalidade ingenuamente apaziguadora composta por Richard Armitage permite essa compreensão. Afinal de contas, ele é o pai que acredita que seria uma boa ideia largar numa cabana isolada durante alguns dias a nova namorada com os 2 filhos que compreensivelmente não suportam ela para ver se eles milagrosamente passam a se amar. Então, para completar essa maracutaia do elenco, Jaden Martell e Leah McHugh fornecem a provocação perfeita para que a trama, mesmo se desenvolvendo lentamente, jamais esfrie. Para quem gosta de terror psicológico, The Lodge é uma boa pedida, podendo até ser ótima. Pois mesmo quando o viés terrorico não parece estar dizendo a que veio, o dramático compensa muito bem através de uma inquietude constante. Agora uma coisa eu já deixo avisado, a direção adora testar o limite da nossa paciência, se permitindo gastar o tempo que quer para contar o que tem para contar e prorrogando as incógnitas até onde pode. Para quem conseguir emergir como eu consegui, deve aproveitar a experiência não com impaciência, mas dentro da angústia controlada que o filme pretende oferecer. E lá vai minha reação enquanto eu assistia The Lodge. E aí, estavam sentindo falta das críticas? Não se preocupe não, mesmo que não esteja chegando filme novo, a gente dá uma desvendada, futuca por aí e encontra. Bom, filme pra falar aqui no canal não falta. Falta às vezes a disposição dessa quarentena, né? Porque às vezes a gente fica meio borocochô. Mas enfim, em breve eu devo estar voltando também com as enquetes aí pra integrar vocês. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Parece que eu tô com frio, né? Só que eu tô com o calor da gota. Com essas 2 camisas e esse edredom. Mas o que é que a gente não faz pelo final do vídeo, né? Tchau.